Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1. Ultimamente me deu vontade de pregar em cima dos Salmos. Não vou começar uma série no livro de Salmos, porque 150 Salmos, ficaríamos anos aqui tratando deles. Mas o Salmo 1, vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor com os nossos corações falhos e muito aquém, Deus, daquilo que nós gostaríamos de ser para o Senhor. Te louvamos pelo Teu sangue precioso, Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado, o qual nos capacita a estarmos sempre diante de Ti, vivenciando a Tua presença santa em cada um de nós. Sem o Teu sangue que nos purifica, Senhor, nós seríamos fulminados pela Tua glória, a mesma glória que habita em cada um de nós. Te louvamos também, Espírito Santo, por ser esse amigo fiel, que nos guia, que nos ajuda sempre a nos mantermos crendo e no caminho. Sem a Tua presença em nós, Senhor, jamais conseguiríamos terminar e permanecer. Nos ajude, Senhor, e fale conosco hoje por meio da Tua palavra, por meio daquilo que o Teu Espírito, Senhor, inspirou o salmista, Senhor. Fale conosco. Em nome de Jesus, amém. O título do que eu vou tratar hoje é o Conselho dos Ímpios. Esse Salmo 1, ele é um salmo, às vezes, mal aplicado, né? Às vezes ele é trazido para nós assim, de uma maneira um pouco legalista, eu diria, porque muitas vezes as pessoas entendem esse versículo 1, por exemplo, né? Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, especialmente essa última parte, que é não se assenta na roda dos escarnecedores, muitas vezes é entendida de que maneira? De que você não pode ter nenhum tipo de relacionamento, você não pode sentar na mesa, comer, compartilhar, de nenhum tipo de comunhão com uma pessoa que não seja cristã, uma pessoa que não confessa Cristo como o Senhor da sua vida. Alguém já foi abordado dessa maneira, julgado muitas vezes, né, por talvez estar num bar, né, sentado com uma roda de amigos, conversando, tomando um suco de laranja, obviamente, né? Sabe aquela, comendo assim um lambari frito com suco de laranja, né? Tem coisa que combina mais do que, né? Então, às vezes você é julgado por causa disso, né? Por causa dessa questão das relações, porque muitas vezes é aplicado esse salmo, né? O entendimento que muitos têm desse salmo é esse, é um salmo que te proíbe de ter relacionamentos que não sejam um relacionamento com pessoas que professam a mesma fé que você. Esse é o entendimento. E o que nós vamos ver nesse salmo é que foge disso, está muito longe de ser esse o entendimento, porque Jesus, inclusive, ele foi julgado com essas palavras, né, quando ele andava com pecadores, se assentava com pecadores, né. Jesus, ele era conhecido como beberrão, né. Pensou, cara, o nosso Senhor tinha uma fama de beberrão, né. Imaginem vocês, se vivessem naquela época, né? Então, ele tinha fama de beberrão, era conhecido como amigo dos pecadores. Nossa, que esse título para nós hoje, que entendemos a graça, ele tem um outro sentido, mas para aquela época não tinha essa mesma conotação. Um judeu, ele zeloso pela lei, isso daí não era uma coisa agradável de se ouvir, que você era um amigo de pecador.
Isso não era uma coisa legal. Hoje a gente olha com os olhos da graça e a gente glorifica a Jesus por ele ser nosso amigo, porque eu sou esse pecador. Eu sou esse cara que olho para a lei e eu sei que se fosse, dependesse da minha salvação, a lei eu estaria condenado. Então eu louvo porque Jesus quis ser amigo de mim, que sou um pecador, e amigo de todos vocês que são mais pecadores ainda do que eu. Então vocês imaginam como é que era. Ele era olhado com esses olhos, amigo de pecadores. Então a palavra aqui já começa dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho. Então, como a humanidade atualmente está precisando ouvir isso daqui. E aí, não somente a humanidade, mas como eu e você, nós como igreja, estamos precisando urgentemente nos atermos a esse conselho da palavra, que é não seguir o conselho que esse mundo tem dado para mim e para você. Vocês acham que a igreja... Quando a gente fala igreja, assim, querido, eu não estou falando de uma denominação, estou falando de igreja, somos nós mesmos, as pessoas. Né? Nós temos seguido muitos conselhos do mundo para nossas vidas. Vocês acham isso? Olhando para a tua vida. Porque às vezes a gente olha assim, né, tem a tendência de, quando vamos falar de questões de pecado, a gente vai, eu conheço um que se encaixa nisso. Né? E às vezes a gente não se encaixa nisso, a gente não gosta de se olhar dessa maneira. Mas eu sou um que, quando eu olho para essa palavra, eu julgo a minha vida, eu coloco a minha vida nesse crivo e penso, cara, será que eu não sou esse cara que estou seguindo os conselhos desse mundo em algumas áreas na minha vida? Será que não tem coisas que o mundo, que os ímpios têm falado, trazido e eu tenho abraçado para a minha vida? A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Graças às redes sociais, a gente vê o tempo todo as pessoas expressando questões que não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com a fé. E algumas vezes tem coisas que são faladas e que algumas pessoas acham que não é o cristianismo, sendo que é. É interessante isso. Quando a gente vai estudar de fato a Bíblia, estudar a teologia, e isso foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei para o seminário, é que eu criei um monte de coisa que não era bíblica. E eu ensinava aquilo, como sendo uma coisa que vinha da parte de Deus. Então, hoje é assim, tem gente que fala coisas e acha que vem da parte de Deus aquilo, e aquilo não vem da parte de Deus. Né? Uma pessoa aqui da igreja mandou um vídeo para mim, de uma pregadora. Nessas horas eu entendo por que Paulo, na época, lá não deixava a mulherada falar na hora do culto. Né? Porque tem umas que aparecem aí que eu vou ter que falar. Tem vontade de pregar e falar assim, olha, querida, no teu caso, não. Né? No teu caso, seria melhor você ser muda. Mas não vou nem falar o nome da pessoa, senão... Mas eu vou publicar essa semana um videozinho com muito gosto. Mas, assim, falou uma coisa assim, de que, por exemplo, um crente que escuta a música do mundo, ele perde a salvação. Entendeu? Ele perde a salvação. Né? Não tem como. Ela fala assim que é impossível a pessoa ter o Espírito Santo e ouvir música do mundo. Então, é impossível, ela falou. E ela falou assim, olha, marca a data aí. Esses pastores todos que escutam música do mundo, graças a Deus eu não escuto, mas esses pastores que escutam música do mundo estão com os dias contados. Ela falou assim, esses caras estão com os dias contados. Né? Profetizou dessa maneira. Né? Eu não tenho nada a temer em relação a isso. Né? Mas falou isso assim, com uma convicção, né? Com uma convicção, falou algo dessa maneira, né? Dessa forma. E, obviamente, que essa pessoa não fala da parte de Deus. Obviamente que essa pessoa está falando de outra parte, mas isso não tem nada a ver com Deus. Eu entendo quando uma pessoa fala assim, que ela não escuta a música do mundo, se de fato na casa dela não tem televisão.
Daí eu até assino embaixo. Opa, aí tá tudo bem. Mas, como eu conheço essas pessoas, e eu sei que a maioria dessas denominações que proíbem, por exemplo, até mesmo ter televisão em casa, e essa semana lá no grupo do Louvor, um monte de gente entregou a hipocrisia lá, né? Porque era assim, estavam em denominações que era proibido ter televisão em casa, e aí eu entendo, faz sentido, porque se tem uma denominação que é radical em relação àquilo que é do mundo, né, não pode, de fato, ter nem televisão em casa, aí faz sentido. Agora, se isso aí só diz respeito à música, né, e especialmente o rock, né, digamos assim, e aí tem uma grande hipocrisia, né? Só que assim, essa pessoa gravou um vídeo, né? Então ela também usa a rede social, né? Então também é complicado, né? É complicado. Mas depois eu entro nessa questão. Mas então é isso, muitas vezes se é falado uma coisa com uma coisa vinda da parte de Deus que não tem nada a ver com Deus, né? Tem a ver com gosto pessoal, né? Esses dias eu vi um debate de um cara sobre um pastor e um outro, dois pastores debatendo a questão de tatuagem, se podia ter tatuagem ou não, né? E o rapaz lá que estava defendendo a questão do uso, ele não tinha tatuagem, então falando, né, biblicamente falando, olha, biblicamente falando, não tem, né? E aí o debate era esse. O crente pode, e para nós, assim, o que pode e o que não pode, tem que ter base bíblica, senão não tem sentido, né? E o outro, que era contrário, falava assim, basicamente era, eu não gosto. Então, a doutrina dele estava fundamentada no gosto dele, e daí ele queria trazer como regra para a fé cristã o gosto dele, né? Então, eu não gosto, pronto, então tá, ninguém pode, porque eu não gosto. Então, esse era o entendimento. Então, aqui a palavra que diz aqui seguir, no hebraico, que é haolak, ela não somente tem esse sentido de seguir o conselho, mas olha só o sentido da palavra. É ir, andar, partir, proceder, mover, morrer, viver, modo de vida. Então, não é somente uma questão de ouvir um conselho aqui, toda a vida dessa pessoa, ela é movida e dirigida por esses conselhos que vêm do ímpio. Do ímpio. Não vem da parte de Deus, ela vem um conselho que vem do ímpio. Então, sabe quantas vezes eu ouvi crente dando conselho de ímpio para crente? Conselho de ímpio para crente. Uma vez, num aconselhamento de casais, eu ouvi diretamente da pessoa que estava nos aconselhando que não tinha problema nenhum eu e minha esposa nos divorciarmos. Estava tudo certo, faz parte da vida, né? E era uma pessoa cristã também falando aquilo, né? Teve um caso que a gente teve que chegar junto, inclusive, porque uma pessoa, uma discipuladora, aconselhou a sua discípula que ela tinha que ter relações sexuais com o namorado dela antes de casar, para ver se ele era bom de verdade. Então, tem uma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Então, é isso, o conselho do mundo, o conselho do ímpio sendo trazido para nós cristãos. Então, de gente falar realmente que pessoa virgem não presta casar com uma pessoa virgem. Entende? Então, isso é um conselho do ímpio sendo trazido para dentro da igreja. Então, é muito mais do que seguir, é viver literalmente aquele estilo de vida. O estilo de vida que o ímpio ensina, e não a Bíblia. Esse é o problema que nós temos vivido hoje em muitos jovens cristãos, não somente jovens, mas pessoas também já um pouco amadurecidas. E aí, conselho, ele vem da palavra hebraica aitzal, que é, além de conselho, é um desígnio e é um propósito. Então, é não somente ouvir aquele conselho e viver aquele conselho, como fazer daquele conselho um propósito de vida. Fazer daquilo ali um propósito de vida.
Eu faço do conselho do ímpio um propósito de vida. Eu abandono o conselho de Deus para a minha vida, que deveria ser o propósito da minha vida, para viver o conselho do ímpio como um propósito para a minha vida. E o texto fala que nós não devemos imitar a conduta deles, em momento algum. João, lá em 1 João 2, 15 e 16, ele fala a respeito dessa questão de a gente seguir esse conselho, a gente imitar esse modo de vida, nós fazemos desse modo de vida um propósito de vida, uma coisa que a gente caminha e abraça aquilo como um propósito de vida mesmo. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, o João está falando isso. Olha, o conselho do ímpio é o conselho do mundo. E aí que muita gente se perde, né? Fazendo um parênteses aqui, pela 1000ª vez, porque tem que sempre fazer um parêntese para explicar muito bem, quando a Bíblia fala de mundo, o que ela está falando. Por isso que quando se pergunta, né, cristão pode ouvir música do mundo? A resposta sempre é não. Um cristão pode assistir TV do mundo? Não. Porque sempre a conotação que se está utilizando por trás dessa palavra mundo é o que a Bíblia está dizendo aqui. E o que a Bíblia está dizendo acerca do que é mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, se eu estou utilizando a Bíblia, estou utilizando essa palavra mundo, segundo a Bíblia, e eu estou colocando isso sobre uma música, um filme, qualquer coisa que seja, eu não posso. Por quê? Porque daí eu estou falando que eu estou ouvindo algo que traz para a minha vida concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E aí eu não posso. Então, aonde que se estabelece isso? O problema é que sempre essa palavra mundo se é utilizada de modo completamente equivocado, e que não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala mundo, ela não está dizendo aquilo que não necessariamente é cristão. Então, por exemplo, eu posso assistir um filme? Posso. Posso assistir um filme pornográfico? Não. Por quê? Porque aí sim é do mundo. Porque daí vai estar lidando com o quê? Concupiscência da carne. Eu posso escutar uma música de cunho sexista, por exemplo, funk carioca. Sei que vocês gostam. Posso escutar aqueles pancadão lá com aquelas letras. Esses dias eu estava no mercado, cara, sério mesmo, cara. Me deu uma vontade de ir lá, não sei quem que é o responsável, acho que deixou meio que alguma rádio aberto assim, né? Então não tem controle sobre isso. Mas, rapaz do céu. Olha, que vergonha. Só vi as velhinhas com as carinhas toda coradinhas assim de vergonha. Então eu posso escutar esse tipo de coisa? Não. Por quê? Por causa da letra. Então, o que determina o que é do mundo é o conteúdo que aquilo traz. Né? Então, sei lá, você vai ouvir lá um Almir Sater, lá, né? Que vai falar aquela música Tocando em Frente. Né? Como é que é a letra dela mesmo? Ando devagar porque já tive pressa, sinto sorriso porque já chorei demais. Então, essa música é a música do mundo? Não. Não. Essa música não é do mundo. Apesar de que um dia eu citei essa música para um camarada, e ele falou assim que a Bíblia fala sobre a música fala sobre boiadeiro, né? E o cara falou que aquele boiadeiro ali era um demônio. Era o Exu boiadeiro. Então, assim, o cara conseguiu enxergar um demônio no boiadeiro. Tem certeza? Tenho. É o Exu boiadeiro. Nossa.
Então tá bom. Acho que nem o Almir Sater, quando compôs essa música, ele sabia que era o Exu boiadeiro. Aí está lá. Então, obviamente que não é isso que a Bíblia está falando. Significa que eu posso agora ouvir tudo? Não. Eu posso assistir tudo? Não. Tipo Desertor, você pode. Azorrague, você pode. Efrata. E por aí segue. Amém, queridos? Então, sempre quando alguém abordar você e falar música do mundo, você pergunta para ele assim, você sabe o que é mundo na Bíblia? Pergunte isso. Sabe o que é mundo na Bíblia? Porque não pode ser o mundo. Se for o mundo, então você não pode ir num parque. Por quê? Porque o parque é mundo. Então não pode ser mundo literalmente. Tem que ser aquilo que a Bíblia está auto-explicando aqui. O que há no mundo? Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Amém? Então, a constatação do salmista é, portanto, como é infeliz aquele que segue o conselho dos ímpios, que imita a conduta dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. Aí sim. Então, o contrário do feliz é aquele que não ouve, não caminha no conselho dos outros, não imita os outros. O contrário é infelicidade. Por mais feliz que seja. Eu acho que tem uma coisa assim mais agonizante para mim, meus queridos, como cristão, é ouvir da boca de um suposto cristão que está vivendo no pecado, está longe da comunhão, não ora mais, não lê a Bíblia, e a pessoa fala com a boca cheia, eu estou bem. Eu estou bem. Para mim, isso tem a minha mente ela entra em conflito nessas horas. Eu fico pensando, cara, não, tem uma coisa errada aí, não pode. Eu sou esmagado pela possibilidade de viver uma vida de pecado, longe de Deus, sem comunhão em oração, sem a leitura da palavra e sem a comunhão com a igreja. Não consigo conceber uma vida como cristão não vivenciando essas coisas na minha vida. E aí eu vejo uma naturalidade, as pessoas falando isso, olha, estou ali vivendo, estou me prostituindo, mas estou bem. Estou usando drogas, mas estou bem. Teve gente que já me falou, querido, sério mesmo, que fumar maconha aproxima ele de Deus. Eu vou escrever um livro sobre as pérolas de um pastoreio. As coisas que eu ouvi. Uma vez foi na Gólgota o general do Satanás. Moral, né? Eu já conheci o Lúcifer, o Beelzebu e o general do exército, né? O Lúcifer e o Beelzebu eu conheci lá em Foz do Iguaçu. E o general foi na Gólgota uma vez. O cara sentou para mim lá e começou a conversar comigo. E ele falou isso. Eu falei assim, né, não, porque eu sou o general do exército de Lúcifer. Eu falei, nossa, né, que moral, né, cara? E eu, cara, um magrelinho assim, sabe? Olhei para ele assim, nossa. Será que quando fica endemoniado vira o Aquaman, né? Deve ser, né? Alguma coisa, né? Porque esse grilinho aí tá achando o general, né? E tal, né, cara? E eu fiquei olhando para ele assim, né? Que eu falei assim, cara, mas daí eu falei bem assim para ele. Eu falei assim, cara, mas como é que é isso? Não, porque quando tiver a guerra do Armagedon, ele falou para mim que eu que vou liderar o exército dele. Falei, cara, mas você sabia que o diabo é o pai da mentira? Ele falou assim, eu sei. Falei, então, quem te garante que não vai mentir para você? Eu falei assim, não, para mim ele não mente. Falei, então tá bom. Então tá bom. E, coitado, nem sei onde foi parar essa criatura. Essa é a conclusão, né? Então o salmista, ele vai propor a conduta contrária a tudo isso, que é a conduta daquele que se satisfaz na lei do Senhor, o verso 2 vai dizer.
Então, o verso 1 vai falar, bem-aventurado, então, ou feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, né, que não imita e que não se assenta na roda, aí sim tem o sentido. Tem o sentido de compartilhar a mesma vida, a mesma conduta. Aí sim tem o sentido. E não no sentido de você sentar numa roda de amigos e tomar um suco de laranja. Não é essas coisas. Amém? Então, olha, o versículo 2 vai dizer, ao contrário de fazer todas essas coisas, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. De que lei ele está falando? Ele está falando do decálogo. Não está falando dos ritos levíticos, mas está falando do decálogo, dos 10 mandamentos. Então, quem medita e procura caminhar nessas 10 leis, que é, não tenha outros deuses. Não adore outros deuses. Não faça de criaturas o teu Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Tenha um dia da semana para você descansar. Não necessariamente o sábado, pode ser o domingo, pode ser a segunda, terça, mas um dia descanse. Honre teu pai e tua mãe. Não cometa assassinato. Não cometa imoralidade sexual. Quando a gente lê, a gente sempre lê, não adulterarás, né? Então dá a impressão que quem é solteiro, né? Só casado que não pode tchaca-tchaca na buchaca, né? Os outros podem à vontade, e não é isso. O que a Bíblia fala é não cometa imoralidade sexual. Então, dentro do universo da imoralidade sexual, depois Êxodo vai descrever mais apuradamente os pecados, vai envolver tudo, tudo. Vai envolver adultério, vai envolver fornicação, vai envolver bestialidade, vai envolver necrofilia, vai envolver incesto, vai envolver estupro, vai envolver um monte de coisa. Não roube, não minta contra o teu próximo, não cobiçarás o que é do outro. Esse é o conselho. É isso que nós temos que imitar. É isso que nós temos que colocar na nossa vida. Ou seja, feliz é aquele que ouve esses conselhos de Deus, esses 10 conselhos, e caminha dentro desses 10 conselhos. Esse é o feliz. E não aquele que escuta aquilo que o ímpio fala. Lá em Gálatas 5, 18 a 23, contrário a tudo isso que o decálogo diz, ele nos fala que o conselho dos ímpios nos empurra para vivenciar as obras da carne, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, obras as quais confrontam diretamente a lei da imoralidade sexual. Olha só. E aí, e os conselhos que nós temos visto hoje na igreja, adentrando a igreja, vem justamente disso daqui. Adultério para todos os lados, fornicação especialmente, impureza, lascívia, todas elas contrárias ao 6º mandamento, ao 7º mandamento, que é não cometa imoralidade sexual. É difícil hoje, né, cara, manter os olhos puros, né? Difícil hoje. Está cada vez mais complicado. Né? Na verdade, sempre foi meio complicado esse negócio de televisão, né, cara? Eu lembro quando criança, a gente assistia Chacrinha, né? Nossa, por que vocês riem? Qual foi a graça? Chacrinha, eu vi um cara falando esses dias, acho que foi o antigo Bozo, lembra do Bozo? Não é o Bolsonaro, é outro, né? Fala Bozo, o cara já imagina o JB já. Não, aquele palhaço mesmo, o Bozo. Ele falando a questão da Xuxa, né? A influência da Xuxa na questão da sexualidade da criança. Porque ele fez um questionamento bem simples, falou assim, qual que é o sentido de um programa para crianças, uma mulher e suas paquitas usarem uma roupa tão curta quanto aquela? Qual que é o sentido disso? Qual que é o estímulo que isso é provocado nas crianças? Então, eu infelizmente, tudo que eu tinha para errar como pai, eu já errei, né?
E agora é tarde demais. Agora é só a graça mesmo. Mas eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e recriar o Gabriel novamente, eu acho que a primeira coisa que eu faria, eu não teria televisão em casa. Eu jogaria minha televisão fora. Sério. Eu acho que especialmente nos dias de hoje. Então, os pais que estão criando aí, que eu sei que estão criando os filhos longe da televisão, olha, façam isso, de verdade. Porque a televisão é um veneno para as crianças. E foi para uma geração, né? E aí, Paulo continua dizendo, ele vai falar sobre idolatria, feitiçaria, né, que vão confrontar o primeiro e o segundo mandamento. Ele vai falar sobre inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias. Tudo isso em confronto àquilo que o Decálogo está propondo. Então, andar no conselho dos ímpios é literalmente trazer para a sua vida a encarnação de todos os frutos da carne. Todas as paixões da carne. Tudo aquilo que é contrário à lei, que é contrário a Deus, que é contrário ao conselho do Senhor para as nossas vidas. A nossa vida, quando a gente escuta os conselhos dos ímpios, acaba culminando nisso daqui. Mas daí Paulo continua dizendo, então, ainda fazendo essa comparação com a questão da lei, daqueles que observam a lei, ele vai falar a respeito dos frutos, do fruto do Espírito. Ele vai falar que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Eu não sei o quanto vocês experimentam isso na vida de vocês, quando vocês têm uma vida em que você está orando mais e buscando a Deus mais, e quando isso é de menos. Eu não sei, para mim, assim, é uma coisa, sempre foi uma coisa de 2 mais 2. É muito óbvio que quanto mais eu oro, mais eu busco a Deus, o melhor marido eu me torno, e a minha esposa é testemunha disso, o melhor pai eu me torno, o melhor filho, o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor tudo, quanto mais eu oro. E eu tenho certeza que quanto menos eu busco, menos eu oro, mais cheirando enxofre eu fico. Mais com essa coisinha toda, mais propício a essas coisas das paixões da carne eu fico. Então, porque a vida cristã, ela é um fruto que vem do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Ela é um fruto que vem do Espírito Santo. Então, por isso o salmista, ele continua dizendo sobre aquele que anda no conselho da lei. E ele vai dizer, então, que esse, então, que observa a lei, que procura viver no conselho da lei, no conselho do Senhor, ele vai dizer lá no versículo 3, que esse, então, é como árvore plantada à beira de águas correntes. E olha o que é gerado na vida desse indivíduo. Ele dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Então, além de ele gerar fruto, ele sempre é uma árvore que aparenta estar viva. Viva. Quando você corta um galho de uma árvore, a princípio ele fica ali, aquelas folhas um dia aparentemente vivas, né? E com o passar do tempo você vai vendo ela murchando e secando até o ponto em que ela cai. Assim também é aquele que não caminha em Cristo e que anda no conselho dos ímpios. Enquanto que aquele que anda no conselho da lei, do Senhor, na direção do Espírito Santo, na busca do Espírito Santo, esse é aquele que gera fruto. Então eu tenho que me perguntar, e você tem que se fazer essa pergunta: por que a minha vida não gera fruto? Por que muitas vezes a minha vida não tem gerado fruto como deveria gerar? Será que de fato eu estou buscando a Deus, caminhando, tendo uma vida reta, uma vida de busca de santificação? Ou será que eu estou ouvindo o conselho
dos ímpios, o conselho desse mundo. E aí no versículo 4 em diante ele vai falar então do que ocorre desse que então não gera fruto, não tem vida com Deus e anda no conselho dos ímpios. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Acho que uma das coisas assim que eu mais temo é isso, é chegar no grande dia, se estivermos vivos, obviamente, né, porque se nós morrermos, isso vai acontecer antes. Mas se nós estivermos vivos no dia da parousia, na segunda vinda de Cristo, quando Jesus olhar para mim, para você e dizer, eu não te conheço. Porque a Bíblia fala isso, que no último dia muitos me dirão, né? Mas Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Lembra do que o salmista fala no primeiro versículo? Que imita, que caminha, que pratica todo o tempo. Supostamente confessa uma coisa, mas a sua conduta diária não condiz com a presença do Espírito Santo, que é santo, 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 em mim e em você. No versículo 6, para encerrar, meus queridos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, encerrando, façamos essa pergunta para nós mesmos. Qual o caminho que eu e você temos caminhado? Será que nós temos seguido os conselhos do Senhor para a nossa vida ou temos seguido os conselhos dos ímpios para as nossas vidas? A quem nós estamos imitando a conduta? Nós temos imitado a conduta de Jesus, como Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, eu sou uma pessoa que as pessoas olham, eu quero imitar tudo, menos essa pessoa, por causa da conduta dessa pessoa. Vamos fechar nossos olhos. Tem uma bençãozinha aqui em cima. Aqui. Sai desse corpo. Querido, pense um pouquinho. Pense como é que está aí, as coisas aí dentro. A gente sempre pensa em pecado ligado às questões, muitas vezes, de cunho sexual, né? A gente se esquece do pecado ligado à preguiça, à procrastinação. A gente esquece de que pecar também é a omissão, é deixar de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Às vezes o pecado pode ser um orgulho, uma altivez no coração que fica cercando, uma soberba, uma arrogância. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes, aqueles que se quebrantam. Pai, tenha misericórdia de nós. O Senhor enviou o Teu Espírito para nos ajudar, para nos santificar, para nos ajudar a perseverar, a permanecer no caminho até o fim. O apóstolo Paulo fala da possibilidade de apagarmos o Teu Espírito. Deus, tem misericórdia de nós. Que nós sabemos que não merecemos nada que venha da Tua parte, Deus.
Mas nos ajude, Senhor, a sermos essas árvores plantadas e que geram fruto, que geram vida, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, como igreja, Senhor, como teus filhos, como teu reino. Nós precisamos do Senhor. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoa nossos vícios. Nos perdoe naquilo que nós temos imitado o mundo. Os conselhos que temos tomado para a nossa vida. E muitas vezes, Senhor, tornado como propósito de vida, de caminhada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que possamos sair daqui nesse lugar, nessa noite, Senhor, com o desejo de te buscar mais. Com o desejo, Senhor, de sermos essas pessoas, esses filhos que geram frutos, Pai. Cujas folhas nunca murcham, Senhor. Em nome de Jesus.